Oi, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 24 de maio. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Hoje é dia de você saber tudo o que acontece no mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O número de idosos portadores do vírus da AIDS tem aumentado no país. Outra preocupação é com o aumento do número de casos também entre os jovens. No Maranhão, segundo a coordenação do Programa de Controle da Doença, desde 1985 até 2012, foram registrados 6.500 casos de AIDS no estado. Desses, pouco mais de 2% envolvem pessoas com 60 anos de idade ou mais. Nós podemos dizer no momento, porque os dados são flutuantes, de que a epidemia nessa faixa etária está estabilizada. Porque nós tivemos, em 2011 para 2012, nós tivemos uma redução. E nós também intensificamos os treinamentos, oficinas e o trabalho com pessoas na faixa etária de 60 a mais anos, para que se previnam. Apesar de números estáveis no público idoso, aumentaram os casos de AIDS entre os mais jovens no Maranhão. Foram 60 casos registrados nos últimos 3 anos. Com as faixas etárias menores, nós não podemos dizer que a epidemia está estabilizada. Nós continuamos com muitos números de casos e sempre aumentando. Então, é preocupante em todas as faixas etárias, mas principalmente na de jovem, de adultos jovens. E na faixa etária de 20 a 49 anos é a nossa preocupação. Para atender a esses pacientes, o Maranhão possui 17 centros de assistência a aidéticos. Dos 217 municípios do estado, em 186 são oferecidos atualmente os testes rápidos de diagnóstico da AIDS. Caso o paciente tenha o diagnóstico positivo, é necessário tratamento para o controle da doença. Em São Luís, esse é um dos locais que promovem assistência a pessoas portadoras do vírus HIV. A casa mantida por doadores recebe, em média, todo mês, cerca de 5 novos casos. O local é mantido pelo grupo Solidariedade é Vida, que há mais de 20 anos dá apoio aos portadores do vírus HIV. A gente sempre trabalha no limite. Tem 30 acomodação. E a gente tem muito problema com a juventude, os adolescentes que estão aumentando muito. E o problema nessa idade, até 25 anos também, nós temos um problema de essa população. Hoje, um agravante no campanha de AIDS são o usuário de droga. Na visão do movimento AIDS, está faltando um pouco mais de empenho do governo referente às campanhas, que nós sabemos que são só pontuais, mas umas campanhas continuadas de conscientização a essa população, tá? Um ponto é esse. Outro ponto, tem várias pessoas que, mesmo tendo conhecimento, utiliza, tá, o seu direito de não utilizar o preservativo, que é um direito dele também de não utilizar, né? Por incrível que pareça, mas é um direito dele de não querer utilizar, e a fazer essa prática se expondo muito mais ainda. Bom dia! Neste fim de semana começa o Campeonato Brasileiro, a mais importante competição do nosso futebol. 20 clubes vão disputar aí a primeira colocação. Qual é o melhor clube do Brasil? No momento ainda é o Fluminense, ficou com a conquista do ano passado. Mas o campeonato desse ano vai ser diferente. Nós vamos ter 3 ou 4 rodadas, depois o campeonato vai parar para a disputa da Copa das Confederações. Na verdade, nessa fase inicial, as atenções vão ficar divididas entre o início do Campeonato Brasileiro, a própria competição, a Taça Libertadores da América, onde Fluminense e o Atlético Mineiro na próxima semana farão o seu segundo jogo, e vamos ter também ainda a seleção aí, com Copa das Confederações, o treinamento da seleção, os jogos amistosos contra a Inglaterra e depois também contra a França. O início realmente não vai empolgar muito o torcedor. Na verdade, a competição só vai realmente pegar mesmo depois do dia 30 de junho, quando vai terminar a Copa das Confederações. Vamos parar um pouquinho com a seleção brasileira e aí sim, o Campeonato Brasileiro, tanto na Série A quanto na Série B, será o grande destaque do torcedor. Sem falar da Série C, que começa no próximo dia 1º de junho, com transmissão ao vivo aqui da TV Brasil. Para você, um grande abraço, um bom fim de semana e até a próxima quarta-feira. Tempero. Ácido.
apimentado, sal. Está na hora de revisar os sinais. Tempero, ácido, apimentado, sal. E veja agora as notícias do mundo. A morte de um soldado britânico reacendeu o medo de ataques terroristas na Grã-Bretanha. Na última quinta-feira, um militar foi atropelado em frente ao quartel de Woolwich, em Londres. Em seguida, 2 homens saíram do carro e mataram o soldado com golpes de faca. O corpo foi arrastado para o meio da rua. Um dos assassinos ainda pediu que pedestres o filmassem enquanto fazia uma declaração. Com as armas do crime e sangue nas mãos, o acusado diz que matou o militar em nome dos muçulmanos que morrem todos os dias. Apesar de não ter se mencionado a palavra terrorismo, o primeiro-ministro britânico James Cameron convocou uma reunião com o Comitê de Segurança do Governo, o que só acontece em casos de perigo nacional. Na sexta-feira, Cameron falou aos cidadãos ingleses e afirmou que o país não vai se entregar diante do terror. O FBI matou esta semana um suspeito de ter ligações com os irmãos Tsarnaev, acusados de terem planejado e executado o atentado durante a maratona de Boston. Agentes do FBI teriam atirado no checheno Ibrahim Todashev durante um interrogatório na Flórida. Segundo os policiais, ele teria ameaçado os agentes com uma faca. Parentes e amigos dizem que Todashev foi vítima de uma armação. Pelo menos 24 pessoas morreram e outras 6 estão desaparecidas depois que um tornado passou pela cidade de Oklahoma, na região central dos Estados Unidos. Muitas casas e prédios foram destruídos com os ventos de mais de 300 quilômetros por hora. Mais de 100 pessoas foram encontradas com vida nos escombros. A Suécia viveu noites de revolta durante a última semana, com incêndios, apedrejamentos e ataques a policiais. Centenas de jovens manifestaram-se contra a morte de um imigrante de 69 anos. Segundo a versão oficial, a polícia foi chamada e o homem ameaçou com um facão os oficiais. Os ataques abalaram a imagem de um país modelo de justiça. Tecnologia 4G. Aos poucos, essa nova geração de telefonia móvel está sendo implantada no país. Mas, apesar do prazo estabelecido pela Agência Nacional de Telecomunicações ter chegado ao fim, a alta velocidade na transmissão de dados e serviços ainda não consegue atender a todos os usuários. As tecnologias estão cada vez mais avançadas e a procura por novidades não para. Marco Antônio e o Delano estão testando a 4ª geração voltada aos smartphones e tablets de uma operadora de telefonia móvel. Andamos pela região centro-sul de Belo Horizonte para verificar o funcionamento dos portáteis. Você ganha muito tempo com isso, porque você consegue transferir arquivos ou trabalhar até remotamente de uma forma muito mais confiável e rápida. E a mobilidade está disponível também dentro do carro, onde é possível executar funções de um computador. Estou mudando só a resolução do vídeo, para ele ficar em alta definição. Aí ele só faz o novo processamento do vídeo, você pode ver que de forma instantânea o vídeo começa a rodar de novo. Realidade diferente para este estudante. Felipe, que é cliente de outra operadora, tenta, mas não consegue a velocidade desejada. Eu já tentei em todos os locais, nem no telhado você acha. Aqui na casa do Felipe, que fica na região nordeste da capital, a tecnologia compatível é apenas a 3G e muitas vezes a de 2ª geração. Agora nós vamos convidá-los a dar uma volta pela capital para a gente verificar, para a gente checar onde tem a disponibilidade de 4ª geração. Vamos lá, Felipe? Nós estamos fazendo aqui o contorno da praça, já estamos quase virando para Savassi, o sinal continua 3G, 4G não deu nem sinal até agora. Na nossa última tentativa aqui no viaduto Santa Teresa, no bairro Floresta, nós conseguimos, enfim, o sinal 4G, não é isso mesmo, Felipe? Conseguimos finalmente, o sinal agora está normal, funcionando numa boa.
A gente está testando aqui um site de vídeo para ver como é que vai abrir para a gente, né? Mas apesar do celular estar indicando sinal, parece que a velocidade não está como devia. Prazo estipulado pela Anatel para o funcionamento da tecnologia 4G em Belo Horizonte foi o dia 30 de abril. As principais operadoras de telefonia móvel do país devem oferecer a cobertura em pelo menos 50% das regiões das cidades que serão sedes das Copas das Confederações em junho e do Mundo em 2014. Isso só vai ser possível se todas as partes envolvidas, a saber, o governo municipal, as operadoras e, basicamente, ouvir os consumidores, possam sentar na mesma mesa para poder resolver o problema de sinal. E precisa haver uma flexibilidade na legislação para que sejam implementadas mais antenas e para que essas antenas possam entregar com qualidade o sinal que todo mundo, na realidade, quer utilizar, que é o 4G. E o Jornal Visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e um ótimo fim de semana.